Bom dia, domingão. Não vou falar como nem ontem, né? Chegou o sexto, não é assim que se fala, né? Me falou. É sexto, e hoje é domingo. Vai. Então, gente, pensei em fazer alguma coisa um pouquinho especial, porque domingo é domingo, né, justamente. Né? Então, mudar um pouco. Domingo também, eu acho que é o dia do frango aqui no Brasil, não é, Adriano? As pessoas vão comprar. Então eu não vou fazer o frango, eu vou fazer um frango, aliás, com você, um frango assado, porque eu acho que vale a pena fazer. Mas hoje eu vou fazer codorna. Codorna, bom, não é tão difícil de achar, a maioria do tempo que a gente quer comprar, você acha eles congeladas. É um produto que eu gosto, que é super delicado, que eu gosto. Então pensei a receita, o que eu vou fazer com essa codorna? Porque, de novo, são várias receitas, a gente poderia inventar muita coisa. E hoje eu quero fazer uma codorna que eu vou assar e vou acompanhar ela com uvas. Adriano já me ajudou a tirar a pele dessas uvas. Vou mostrar para vocês. Ela tirou a pele, a gente tirou a pele de cada uva. E eu coloquei aqui lá dentro, estou marinando, gente, com conhaque. Com conhaque. E pensei em acompanhar com alguns figos. Eu tenho que criar também, quando a gente vai criando uma garnitura, um acompanhamento inteiro. Tem que ser um prato de verdade também. Então, pensei, vou colocar uma batata que seja delicada. Então, eu bolhei algumas pommes noisettes, que a gente chama. Algumas batatas assim que eu fiz com bolhador, gente. Fiz com bolhador, acho que isso não tem segredo, só achar um bolhador, ou senão você faz um cubos. Eu achei bonito e combinava bem com minha codorna. E puis eu vou fazer um molho. Esse é um presente que minha filha me deu, trouxe da França, um vinho de Banyuls, que é um vinho doux naturel, que a gente chama, é um vinho doce, 17 graus, que a gente pode tomar também no aperitivo. E eu vou deglaciar a cocção de minhas codornas com esse vinho para combinar muito bem com as frutas, o conhaque, o figo, o azul. Eu acho que vai ficar bem legal, tá bom, gente? Então eu vou já organizar um pouquinho aqui, tá? E a gente volta, tá bom? Gente, primeira coisa com essa codorninha, eu vou cortar essas pontinhas do asinho. Por que a gente corta? Primeiro, é mais bonito. E se você não corta, vai queimar tudo. Vai queimar, vai dar amargo no molho e não fica bonito. E o que eu faço? Eu vou colocar lá para trás. Esse vai me dar um apoio também para minha codorninha ficar mais bonita. Olha como que ele está mudando de corpo. Aqui sempre vamos colocar já um pouquinho de tempero para pôr dentro. Voilà, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Voilà. Não. E agora eu vou amarrar ela um pouquinho, porque ela fica mais bonita. Então, para amarrar, vai ser simples. Vamos fazer uma amarração simples. Tem vários formas para fazer. Essas codornas poderia, às vezes a gente tira todo o osso também, dá para fazer. Vou pegar aqui e eu vou voltar aqui. Só para amarrar ela um pouquinho, dar uma. Eu quero que ela fique bem assim. Pronto. Você vê que uma codorna que é feita assim, ela fica muito mais bonita. O negócio que tudo aqui, o peito está para frente. E para assar, eu tenho uma peça muito mais uniforme que de uma outra forma. Então, eu vou continuar a preparar essas 5 codornas do mesmo jeito, cortando, temperando e amarrando. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta junto. Olha que bonitinho, né? Agora elas são tudo bem amarradinhas, você veja. Olha, como eu falei, peito para frente. Esse dá sempre um apoio legal, porque ela fica bem estável. Vale muito isso para o frango. Quando você faz um frango, eu vejo ninguém no Brasil fazendo isso. Você tem que fazer porque ele fica bem estável. O que eu vou fazer? Temperar bem. É uma carne super delicada, não tem muito sabor, ela é fina. Por isso que, aliás, eu pensei em fazer um molho com fruto, porque é uma carne branca, carne super delicada. Não daria para fazer um molho
com gorgonzola, com pimenta, essas coisas. Faz com fruta, delicado, doce, tudo. Eu acho que vai combinar bem. Aqui é só, vou já colocar assim, vocês vão ver, eu vou fazer eu farei com você um frango, não dispõe desse jeito, vai do lado, vai do outro lado, mas a codorna é tão pequena que não tem problema nenhum para fazer. Eu vou colocar um pouquinho, pedacinho de manteiga em cima de cada um. Eu gosto de trabalhar em linha como faz, não vou cortar 5 vezes, vir aqui, não. Isso eu tenho de ensinar sempre para meus meninos na cozinha. Faz tudo uma vez, en série, em linha, trabalho em linha, que eu chamo, linha de produção. Lá eu vou pôr um pouquinho de óleo, não vai no azeite, porque o azeite acho forte com esse tipo de carne. Pouquinho, eu coloco meu dedinho para cima, só para... não é uma fritadeira que eu estou fazendo. Pronto, perfeito, bonitinho, né? Pronto para ir no forno. O que eu estou fazendo? Ao mesmo tempo aqui, ó, minhas batatinhas, redondinhas, minhas bolinhas. Eu vou branquear, água fria, vou até ebulição, não tem sal. Quando vai ferver, eu vou, como que se fala? Tirar na água? Eu vou escorrer, obrigado Adriana, eu vou escorrer sem resfriar. Eu venho aqui para dourar. Eu estou usando um pouquinho de gordura de pato, ao lugar de usar óleo e manteiga, mas se não tiver, pode usar óleo e manteiga. Gordura de pato, codorna, não estou tão longe. Então, eu aproveito dessas gorduras super naturais que eu gosto de usar. Tá bom? Batata, água fria, ferva, escorre, volta aqui para selar. E durante esse tempo, meu forno está pré-assada, pré-aquecida. Eu vou lá no forno, vou 210, tá bem. Eu conheço bem meu forno e tá bom. E vai dourar tranquilamente, tá bom? Quando está pronto, a gente volta e a gente finaliza uma receita bem rápida, vocês vão ver e que vocês vão amar. As batatas estão fervendo, deixa ferver 1 minuto, nada mais que isso. E vocês vão escorrer na hora, quente. Vou escorrer. E vocês guardem eles quentes, não vai resfriar essas batatas, tá? E daqui a pouco eu volto e eu vou só selar minhas batatas na frigideira. A gente volta, tá bom? Até já. Gente, eu quero ver minhas codorninhas, como é que estão. Aí estão começando a dourar. E eu vou só regar elas. Estão ficando bonitas. Olha isso, ficando bonito. Vai voltar no forno, claro, né? Aí, volta no forno. Para dourar bem mais. E eu vou começar, durante esse tempo, a fazer as minhas batatinhas. Você viu o que eu fiz até para manter elas quentes? É sempre bom de ter uma batata ainda quente, ela ajuda muito para cozinhar, ela ajuda muito. E eu vou só esperar a minha gordura aquecer um pouquinho. Quentinha, para ver o vapor. Ela cozinha muito melhor, de uma forma muito melhor quando ela é assim, olha o vapor. Aí já tá aquecendo. Vou colocar minhas batatas bem para a gente ver. Opa, carregado. Agora a gente vai. Eu vou dourar minhas batatinhas. Eu vou colocar sal. Agora vai o sal, Vai sal, mais um pouquinho. Tá? De novo a gente volta, eu vou terminar as codorninhas e as batatas, a gente faz o molho e depois é só se deliciar. Estou virando as batatinhas para dourar todas bonitinhas. Bem bonitinho. Estão douradas lá embaixo. Agora eu acho que as codornas, gente, estão prontas.
E eu aumentei um pouquinho a temperatura, gente, para 220, porque não pode, tem que cozinhar rápido também. Tá? Ó, e aí eu gostei. Aí gostei. Esse é bom. Esse é perfeito. Ela não pode ficar muito tempo no forno, senão ela vai ressecar. Então ela tem que dourar. E olha a caramelização que eu tenho agora, se você comparar com a que tinha uns 5 minutos atrás. Agora é só pegar elas, ó. Aí sim, lindo. O que eu quero? O melhor para fazer o meu molho agora vai ser isso. Super caramelizado, que a gente chama. Super caramelizado. Olha, ele tá inteiraço, ele tá bonito, ó, gente. Tá bonito, ó. Eu não tenho quase nada de gordura aqui lá dentro, ó. O que eu vou fazer? Para não ressecar, eu vou cobrir ele assim um pouquinho, mas como eu falo. Meus meninos vão falar, o chefe realmente fala sempre a mesma coisa. Eu vou cobrir, mas só tampar, vale, só eu não fecho. Porque com vapor pode sair, senão eu vou cozinhar com vapor. Aqui, pouca gordura, muito pouco. Aqui minhas batatinhas estão já, ó, bem bonitinho. Aqui eu já tenho a caramelização, uma caramelização boa. Então eu vou só tirar essa gordura, que eu não preciso mais. Tem pouco, ó, tem só isso, vou guardar um pouco, porque a gordura é bom, né? É bom. Eu vou fazer, eu vou colocar o conhaque, vou colocar o conhaque nas minhas uvas, tá? Colocar o conhaque das minhas uvas. Vai. Pessoas gostam, né? Pessoas gostam. Vou reduzir esse conhaque. Reduzir bem. Olha, eu estou já fazendo um molho. Você vê que o molho, ele vem. Ó, o molho vem da caramelização que eu fiz. Vamos, né? Eu vou já baixar aqui. Minha bidona. Aqui sempre você está dourado, sim, mas está cozido, não sei. Verifique. Ó, verifique com a faca. Está cozido já, está finalizando. Tá? Pode ser dourado, pode ser até queimado e ser cru por dentro. Então, tomar cuidado. Né? É isso aqui, ó. Aí um show isso aí, né? Show. Né? Eu vou. Cheiro, gente. Porque suco de caramelização dá pouco dor, né? E lá vou deglaciar com meu vinho do Banhols, né, que eu tenho aqui. Falei que é um vinho. Se não tiver, pega um vinho do Porto, claro que você não vai ter, um vinho do Porto, um vinho doce, mais barato. Eu vou deglaciar depois com esse vinho barato aqui, desculpe, com os Banhols. Lá. E lá, claro que, como que eu vou fazer um molho? Sem isso, gente, eu não sei, né? Então, quadradinho da base, se não vocês colocam um pouquinho da água, colocam um caldo. Vou deixar isso aqui acontecer. Olha, esse molho, gente. Vocês repararam que todos os meus molhos que eu faço tem sempre a quantidade certa, não são litros, não precisa. Opa, esse eu não vou perder, gente. Não quero perder, vou colocar mais um pouquinho de Banhols aqui lá dentro. Ó. Aí. Dá uma boa limpada nisso. Isso. Não é um molho grosso, não é um molho grosso. Um molho super delicado. Vou virar meus figos aqui. Você vê que eu fiz um molho, quase um jus, ele é mais claro, realmente. Agora eu vou poder, ó, minhas batidas também. Eu vou abrir minhas codorninhas aqui.
Usou. Vai ser mais fácil. Eu vou fazer. Eu tenho brotos hoje de novo aqui. Eu tenho muita sorte de ter esses brotos. Eu vou fazer para acompanhar uma saladinha de brotos. Né? Uma saladinha de brotos. Eu vou fazer aqui. Né? Bem delicada. Ó, que eu vou pôr no prato. Vou usar esses brotos mesmo que são lindos. Ó, vou fazer uma salada com isso. Uma saladinha. Mas super delicada. Super delicadas. Ó, linda. Eu vou pôr. Eu tenho aqui um pouquinho de azeite d'argan, huile d'argan que a gente chama. Vou pôr aqui um azeite super delicado. Algumas gotinhas assim, de nada. Ó, só isso. Trazer um pouquinho de perfume, um pouquinho de flor de sal. Só isso. Esse vai ser uma delícia, gente. E aí, terminando. Ó, do jeito que eu gosto. Isso. A gente vai montar o prato. Então, vou montar dois, vai. Vou montar dois pratinhos. Dois aqui. Vou fazer de duas formas. Vou colocar ó, pode colocar uma codorna inteira, assim, bonita. E eu vou fazer de uma outra forma. Vocês podem fazer codorna que vocês vão ver. Eu posso cortar pela metade. Ó. Fazer assim. Duas codorninhas assim. Vocês fazem como você quiser. As batatinhas. Fazer aqui. Dá uma colher maior. Aqui. Algumas batatas. Para mim, eu tenho alguns clientes, amigos doidos, bem gourmet, que gostam de comer bem. Estava pensando neles, fazendo essa receita, poder colocar mais uma escalope de foie gras aqui lá dentro, com uva e figo, gente, eu acho que é bem, mas quem sabe a gente faz no bistrô um dia, faz um pedido especial, e eu acho que hoje seria demais colocar uma escalope de foie gras aqui, gente, não é? Vocês não acham? Aqui agora só terminar isso. Ó. Esse jus, você vê que eu não fiz um molho grosso, eu peguei uma base, aliás, que não é tão reduzida, de propósito. Aqui. Essa codorna, como eu falei, gente, desossa, totalmente sem abrir, tira todos os ossos, pode rechear, pode fazer muita coisa, mas bom, não queria também fazer uma coisa tão complexa, mas como fala, o simples bem feito é o suficiente. Eu já pôr um pouquinho dessa saladinha aqui, vou misturar. Bem delicado aqui. É isso. Um pouquinho mais. E agora, só finalizar com o figo. Estou deixando o figo até o final, vocês vejam, para cozinhar ele bem. Isso aqui. Vou pôr por aqui. Figo aqui. Do outro lado eu vou pôr do outro lado aqui, tem um espacinho. Não? Tem um pouquinho de molho. Agora o molho tá bem, gente. Jus. Ele é um assado, não é molho com os assados. A gente faz jus. Ele é um pouquinho mais clarinho. Mais difícil, eu acho. Eu acho mais difícil que fazer um molho, porque justamente ele é mais clarinho. Então, para trazer sabor, sempre difícil.
Mochar um pouco, fiz um jus gras que fala, né? Tem essas bolinhas que a gente usa. Eu acho que é por aí para hoje, para casa é nada mal, né? Um pouquinho d'água aqui. Aqui eu vou limpar um pouco essa beira aqui. Olha. Gente, olha isso. Você vê que bons são, não sei se são bastante técnicas, bastante carinho de novo, e assar de forma correta, fazer tudo, como eu falo, cada detalhe tem sua importância no final, quando você tratou bem cada produto de forma legal. Claro que se você vai fazer uma batata que é feia, vai tirar a pele da uva, você já estragou a uva, nunca vai ficar bonito, nunca. Então vale a pena de fazer com carinho e no final, bom banho e muita felicidade. Gente, bom apetite, espero que vocês gostaram. De novo, faz isso em casa, vai comprar uma cotordinha, tem que treinar um pouco e depois me manda foto, tá bom? Bom domingo para todo mundo, beijão.